techniciens peuvent augmenter le volume de mon micro, ça peut toutefois aider. Mas, pela graça do Senhor, cremos que o Espírito Santo nos conduzirá. Mais par la grâce du Seigneur, je crois que le Saint-Esprit nous conduira. Em alguns poucos minutos, abordamos a palavra do Senhor para entrarmos na oração. Pour ces quelques minutes que nous allons aborder la parole du Seigneur et entrer en prière. Bom, nessa tarde, gostaria de continuar a tratar sobre a lei da atração, Cet après-midi, j'aimerais continuer sur la loi de l'attraction, falando de princípio também muito importante que atua na lei da atração. parlant d'un principe aussi beaucoup important qui agit dans la loi d'attraction. Se não falássemos disso, é quase que como não falamos quase nada sobre a lei da atração. Si nous ne parlons pas de ceci, ça sera comme si nous n'avons rien parlé sur la loi de l'attraction. E esse princípio muito importante na lei da atração é o amor, Ces principes sur la loi de l'attraction, c'est l'amour, que é a natureza de Deus. ce qui est la nature même de Dieu. A palavra do Senhor para entrarmos na oração. Pour ces quelques minutes que nous allons aborder la parole du Seigneur et entrer en prière. La puissance que Dieu a utilisée pour créer tout ce qu'il a créé, E que é também a base de todo o plano da redenção. et ce qui est aussi la base de tous les plans de la rédemption. Então queremos mostrar como é que... Bom, nessa tarde gostaria de continuar a tratar sobre a... Nous voulons montrer comment est-ce que l'amour travaille avec la loi de l'attraction. Porque a lei da atração hoje em dia é uma lei muito conhecida e muito falada, mesmo no mundo dos grandes cientistas. Parce que la loi de l'attraction est beaucoup connue, beaucoup parlée, même dans le monde des grands scientistes. Mesmo os homens das ciências ocultas, Même les autres principes aussi beaucoup importants qui eles falam muito agissent dans la loi de l'attraction. Se não falássemos disso, é quase que como não falamos quase nada sobre a lei da atração. Si nous ne parlons pas de ceci, ça sera comme si nous n'avons rien parlé sur la loi de l'attraction. E esse princípio muito importante na lei da atração é o amor, Ces principes sur la loi de l'attraction, c'est l'amour, que é a natureza de Deus. ce qui est la nature même de Dieu. Pour ces quelques minutes, A lei da atração. il doit dire que nous allons aborder la parole du Seigneur. Ce que Dieu a utilisé pour créer tout ce qu'il a créé, muito essa lei e procura aplicar essa lei. et beaucoup d'entre eux cherchent à appliquer cette loi. Mas nós queremos mostrar que toda evolução, desenvolvimento, tudo que você pode conseguir através da lei da atração, Mais nous voulons montrer que tout développement que vous pouvez avoir, les choses que vous pouvez avoir à travers la loi d'attraction, não vem só da lei da atração em si. ça ne vient pas seulement de la loi de l'attraction en soi. Porque nós estamos a ver que a lei da atração é conjunto de princípios. Parce que nous voyons que la loi de l'attraction, c'est un ensemble de règles ou principes. Então, já quarta-feira passada já vimos 3 daqueles princípios que também muito conhecida e muito falada, essa lei possa ser mesmo no mundo dos grandes cientistas. Les trois, parce que la loi de l'attraction est beaucoup connue, beaucoup parlée. E hoje queremos ver como é que a lei através do amor. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment cette même loi d'attraction s'applique à travers l'amour. Mas Développement que vous pouvez avoir, les choses que vous pouvez avoir à travers l'amour. quarta-feira passada vimos 3 daqueles princípios que também muito conhecida e muito falada, mesmo no mundo dos grandes cientistas. E hoje queremos ver como é que a através do amor. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment cette même loi d'attraction s'applique à travers l'amour. Mas Vous pouvez avoir les choses que vous pouvez avoir. essa Que vous demandez ce que vous désirez, eles chamam isso de lei da atração. ils appellent cela de la loi de l'attraction. Mas nós dissemos que não é bem lei da atração, Mais nous savons que ce n'est pas en soi la loi de l'attraction, mas é princípio que está dentro da lei da atração, mais un principe ou une règle dedans la loi de l'attraction. que é o princípio fundamental não só da lei da atração, mas de todas as leis que existem no universo. Mas é princípio que está dentro da lei da atração, Mais un principe ou une règle dedans la loi de l'attraction. que é o princípio fundamental não só da lei da atração, mas de todas as leis que existem no universo. Mas é princípio que está dentro da lei
lei da atração. mais un principe ou une règle dedans la loi de l'attraction. Que é um princípio fundamental, não só da lei da atração, mas de todas as leis que existem no universo. Mas é um princípio que está dentro da lei da atração. Mais un principe ou une règle dedans la loi de l'attraction. Que é um princípio fundamental, não só da lei da atração, mas de todas as leis que existem no universo. Mas é um princípio que está dentro da lei da atração. Mais un principe ou une règle dedans la loi qui s'appelle loi de l'attraction. Que é um princípio fundamental, não só da lei da atração, para poder conseguir aquilo que ele deseja. Pour avoir ce qu'il désire, Nós não vamos chamar isso apenas lei da atração. nous n'appellerons pas seulement la loi d'attraction, Nós vamos chamar isso da lei do amor. mais nous appellerons loi de l'amour. Porque é o amor que cria todas as coisas. Parce que c'est l'amour qui crée toutes les choses. Mamãe me diz aqui na mensagem: Je vous restaurerai, dit l'Éternel. Les prophètes disent De todas as leis que existem no universo. Mas é um princípio que está dentro da lei da atração. un principe ou une règle dedans la loi qui s'appelle loi, Cria todas as coisas. parce que c'est l'amour qui crée toutes les choses. Mamãe me diz aqui na mensagem: Je vous restaurerai, dit l'Éternel. Les prophètes disent De todas as leis que existem no universo. Mas é um princípio que está dentro da lei da atração. un principe ou une règle dedans la loi qui s'appelle loi, Cria todas as coisas. parce que c'est l'amour qui crée toutes les choses. Mamãe me diz aqui na mensagem: Je vous restaurerai, dit l'Éternel. Les prophètes disent De todas as leis que existem no universo. Mas é um princípio que está dentro da lei da atração. un principe ou une règle dedans la loi qui s'appelle loi, cria toutes les choses, parce que c'est l'amour qui crée toutes les choses. Mamãe me diz aqui na mensagem: Je vous restaurerai, dit l'Éternel. Les prophètes disent De todas as leis que existem no universo. Mas é um princípio que está dentro da lei da atração. un principe ou une règle dedans la loi qui s'appelle loi, cria toutes les choses, parce que c'est l'amour qui crée toutes les choses. Mamãe me diz aqui na mensagem: Je vous restaurerai, dit l'Éternel. Les prophètes disent De todas as leis que existem no universo. Mas é um princípio que está dentro da lei da atração. un principe ou une règle dedans la loi qui s'appelle loi, cria toutes les choses, parce que c'est l'amour qui crée toutes les choses. Mamãe me diz aqui na mensagem: Je vous restaurerai, dit l'Éternel. Les prophètes disent De todas as leis que existem. Dieu à mort. Observez Observe, cet homme que vous n'aimez pas, vous aimez. esse homem que você não ama, mas te ama. Observez cet homme Observe essa pessoa que vous n'aimez pas, que você não lhe ama, vous aimez. mas ele vos ama. Dieu à mort. Observez Observe, cet homme que vous já uma n'aimez vez esteve perto de uma pessoa. pas, vous aimez. Esse homem que você não ama, mas te ama. Muito gentil. Et c'est à peine si vous supportez de rester à côté d'eux. E é simplesmente quando suporta ficar ao lado dele. Eh bien, vous savez E bem sabe que c'est vrai, que é verdade, n'est-ce pas? não é? Et j'ai vu des gens E eu vi pessoas dont peut-être dont vous aimez bien la présence. que às vezes gosta muito da sua presença. N'avez-vous pas vu de tels gens? Nunca viu esse tipo de pessoas? Savez-vous Sabem disso? que vous êtes des fils de Dieu? Que são. Observez cet homme Observe essa pessoa que vous n'aimez pas, que você terre dans laquelle vous vivez. é o ar no qual vivem. Vous créez une situation tout autour. Vous êtes des fils de Dieu. Que são. Observez cet homme Observe essa pessoa que vous n'aimez pas, que você terre dans la Ai, soit repousse laquelle vous vivez. é o ar no qual vivem. Vous créez une situation tout autour. Vous êtes des fils de Dieu. Que são. Observez cet homme Observe essa pessoa que vous n'aimez pas, que você terre dans la Ai, soit repousse laquelle vous vivez. é o ar no qual vivem. Vous créez une situation tout autour. Vous êtes des fils de Dieu. Observez cet homme Observe essa pessoa que vous n'aimez pas, terre dans la Ai, soit repousse laquelle vous vivez. é o ar no qual vivem. Vous
atmosphère qui n'agrée pas aux gens. Porque, irmão, convidar a um ambiente à volta de ti que não agrada as pessoas. Qui montre une atmosphère qui n'est n'importe où que vous irez. Porque o que é bom, Parce que ce qui est bien ninguém rejeita. n'agrée pas aux gens. Porque, irmão, convidar a o que é bom, um ambiente à volta de ti que não agrada as pessoas. Qui montre une atmosphère qui n'est n'importe où que vous irez. Porque o que é bom, Parce que ce qui est bien quando alguém é bom, ninguém rejeita. n'agrée pas aux gens. Porque, irmão, convidar a o que é bom, um ambiente à volta de ti que não agrada as pessoas. Qui montre une atmosphère qui n'est n'importe où que vous irez. Porque o que é bom, Parce que ce qui est bien quando alguém é bom, ne fait mal à personne. é por isso que quando você é uma pessoa boa, C'est pour cela que quand vous êtes une bonne personne, irmão, todos vão te amar. frères, tous vont t'aimer. Mesmo teus inimigos vão te amar. Même tes ennemis vont t'aimer. Porque o bom, o bem, Parce que les biens nunca. n'agrée pas aux gens. Porque, irmão, convidar Les enfants viendront à toi. mesmo as galinhas, os cachorros, tudo vai vir, irmão. Même les chiens, les poules viendront. Porque o bem faz bem só. Parce que les biens fait du bien. Les enfants viendront. Está um mau espírito. Mais si tout le temps vous manifestez un mauvais esprit à toi. Mesmo as galinhas, os cachorros, tudo vai vir, irmão. Même les chiens, les poules viendront. Porque o bem faz bem só. Parce que les biens fait du bien. Tudo Les enfants viendront. está um mau espírito. Mais si tout le temps vous manifestez un mauvais esprit à toi. Mesmo as Ce que vous désirez dans la vie. antes de galinhas, os cachorros, tudo vai vir, irmão. Même les chiens, les poules viendront. Porque o bem faz bem. Vous voulez avoir du succès. Para poder ter aquilo, Pour avoir cela. só. Parce que fait du bien. Tudo está um mau espírito. Mais si tout le temps vous manifestez un mauvais esprit à toi. Mesmo Ce que vous désirez dans la vie. antes de galinhas, os cachorros, tudo vai vir, irmão. Même les chiens, les poules viendront. O bem faz bem. Vous voulez avoir du succès. Para poder ter aquilo, Pour avoir cela. só. Parce que fait du bien. Ce que vous désirez dans la vie. Antes de galinhas, os cachorros, tudo vai vir, irmão. Même les chiens, les poules viendront. O bem faz bem. Vous voulez avoir du succès. Para poder ter aquilo, Pour avoir cela. Parce que fait du bien. Ce que vous désirez dans la vie. antes de galinhas, os cachorros, tudo vai vir, irmão. Même les chiens, les poules viendront. O bem faz bem. Vous voulez avoir du succès. Para poder ter aquilo, Pour avoir cela. Parce que fait du bien. Ce que vous désirez dans la vie. antes de galinhas, os cachorros, tudo
alguma vez já te aconteceu? Ceci est déjà Aqui, arrivé une fois alguma avec vez? vous. Alguém alguma vez já te aconteceu? Ceci est déjà Aqui, arrivé une fois alguma avec vez? vous. Alguém alguma vez já te aconteceu? Ceci est déjà Aqui, arrivé une fois alguma avec vez? vous.
restauration. É assim que você vai salvar as pessoas. C'est ça que vous allez sauver les gens. É a lei de Deus, irmão. C'est la loi de Dieu. Branham diz, Branham dit, a lei de Deus é la loi de Dieu, c'est quando o amor é projetado, quand l'amour est projeté, a graça soberana toma lugar. la grâce souveraine prend place. Esse amor vai atrair as pessoas. Cet amour va attirer les gens. A mesma coisa nós aplicamos nas Tens que amar essa casa. Vous devez aimer la maison. Porque nós falamos aqui de outra vez. Parce qu'une fois nous avons Você parlé, põe Tens que amar essa casa. vous devez aimer la maison. Porque nós falamos aqui de outra vez. Parce qu'une fois nous avons Você parlé, põe Tens que amar essa casa. vous devez aimer la maison. Porque nós falamos aqui de outra vez. Parce qu'une fois nous avons Você parlé, põe Tens que amar essa casa. vous devez aimer la maison. Porque nós falamos aqui de outra vez. Parce qu'une fois nous avons Você parlé, Tens que amar essa casa. vous devez aimer la maison. Porque nós falamos aqui de outra vez. Parce qu'une fois nous avons Você parlé, põe
Ce n'est pas avoir la é voiture, conseguir mais avoir une o carro voiture. que eu quero, Une voiture selon ta volonté. a casa que eu quero, La maison selon mon a dessein. mulher que eu quero, La femme que je a veux. igreja que eu quero, L'église que je é o que veux. você quer. C'est ce que vous voulez. É por isso Deus disse: Pour cela Dieu a dit, pedi o que você quiser. demandez ce que vous voulez. Irmão, as bênçãos de Deus Les bénédictions de não é Dieu, Deus que te impõe. ce n'est pas Dieu qui impose. Você escolhe, Vous você choisissez. pede. Vous demandez. Amen. Por que Deus colocou assim? Pourquoi est-ce que Dieu a placé comme ça? Porque Ele sabe que na petição existe a lei do amor. Parce qu'il sait que dans les pétitions, il y a la loi de l'amour. Na atração Dans l'attraction, existe a lei do amor. il y a la loi de l'amour. Você não pode viver lá onde você não se sente bem. Vous ne pouvez pas vivre dans un milieu que vous ne vous sentez pas bien. Vous avez eu A maior felicidade na terra la plus grande joie sur la terre, é você fazer o que está no teu coração. c'est faire ce qui est dans votre cœur. Se você não faz a coisa que está no teu coração, irmão, Si vous ne faites pas ce qui est dans votre você é a cœur, pessoa mais infeliz. vous êtes l'homme le plus malheureux. Esse é o maior princípio da lei da atração. Ça, c'est le plus grand principe de la loi d'attraction. A pessoa que vive infeliz, nervoso, chateado, triste. Il y a des gens qui vivent tristes, nerveux. Por quê? Pourquoi? Não amam a vida. Parce qu'ils n'aiment pas la vie. Você tem que amar a vida, irmão. Parce que vous devez aimer la Você tem vie. que sentir que viver é bom. Vous devez dire vivre Deus c'est vos bien, deu a c'est vida bon. para apreciar. Dieu vous a donné la vie pour vivre. Branham me diz, por que Deus criou as cores diferentes? Le prophète dit pourquoi est-ce que Dieu a créé des choses différemment? Amarelo, castanho, Rouge, jaune, Não é porque chocolat. uma cor é melhor que a outra, Ce n'est pas não. parce qu'une couleur est plus É bonne porque que l'autre, todas non. as cores juntas, C'est parce que toutes les couleurs ensemble, diferentes, différentes, trazem harmonia ça fait no l'harmonie espírito. dans l'esprit. Não sabem disso? Vous ne savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. C'est parce que toutes les couleurs ensemble, Diferentes, différentes, trazem harmonia ça fait no l'harmonie espírito. dans l'esprit. Não sabem disso? Vous ne savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Então, enquanto vocês não aplicarem esse princípio do amor, Alors, autant que vous n'appliquez pas la loi de l'amour, les principes, difficilement. C'est parce que toutes les couleurs ensemble, trazem différentes, harmonia. dans l'esprit. Aimez ce que vous voulez. Amém o que vocês fazem. Aimez ce que vous A faites. cor é castanho. Não sabem disso? Vous ne savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Quando você ama a Deus, então, enquanto vocês não aplicarem esse Vous aimez princípio do Dieu. amor, Alors, autant que vous n'appliquez pas la loi de l'amour, les principes, difficilement. c'est parce que toutes les couleurs ensemble, différentes, harmonia. dans l'esprit. Aimez ce que vous voulez. Amém o que vocês fazem. Aimez ce que vous faites. Não sabem disso? Vous ne savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Quando você ama a Deus, então, enquanto vocês não aplicarem esse Vous aimez princípio do Dieu. amor, Alors, autant que vous n'appliquez pas la loi de l'amour, les principes, difficilement. C'est parce que toutes les couleurs ensemble, différentes, harmonia. dans l'esprit. Aimez ce que vous voulez. Amém o que vocês fazem. Aimez ce que vous faites. Não sabem disso? Vous ne savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Alors, autant que vous n'appliquez pas la loi de l'amour, les principes, ce que vous faites. Não sabem disso? Vous ne savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Não sabem disso? Vous ne savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Não sabem disso? Vous ne savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit.
l'amour. dentro da inclinação. Não sabem disso? Vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour, Dentro da inclinação. Não sabem disso? vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Dieu a créé les couleurs pour votre esprit. Et dans l'amour,
Tu as créé des couleurs pour votre esprit. Deus criou as cores para o vosso espírito. Tu as créé des couleurs pour votre esprit. Dentro da inclinação. Não sabem disso? Vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Tu as créé des couleurs pour votre esprit. Dentro da inclinação. Não sabem disso? Vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Oh, qual é o problema? Quel est le problème? Oh não, eu vivo mal, estou a sofrer. Não, Meu je vis casamento, mal, não mon tem andar, mariage, meu salário. Mon salaire. Eu quero pastor. Tu as créé des couleurs pour votre esprit. Hier, je crois. Dentro da inclinação. Não sabem disso? Vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Oh, qual é o problema? Quel est le problème? Oh não, eu vivo mal, estou a sofrer. Não, Meu je vis mal, casamento, não mon tem andar, mariage, meu salário. Mon salaire. Eu quero pastor. Tu as créé des couleurs pour votre esprit. Hier, je crois. Dentro da inclinação. Não sabem disso? Vous savez pas cela? Deus criou as cores para o vosso espírito. Mesmo na igreja universal, não tem pobre lá. Même dans l'église universelle, il n'y a pas aussi Pouco de importa a pauvres là-bas. adoração, propósito, jejum, que vai. Tem pobre lá. Peu importe ce qu'ils font, des jeunes et tout là, mais Mas il y a des vamos na pauvres. igreja. Oh, quel est le problème? Quel est le problème? Oh não, eu vivo mal, estou a... Não vem coração. La richesse n'est pas. Non, je vis mal. Mon Não tem mariage, andar, meu salário. mon salaire. Eu quero Tu pastor. as créé des couleurs pour votre esprit. Hier, je crois. Dentro da inclinação. Não sabem disso? Não vem coração. La richesse n'est pas. Non, je vis mal. Mon mariage, Meu salário. mon salaire. Eu quero pastor. Tu as créé des couleurs pour votre esprit. Hier, je crois. Dentro da inclinação. Não sabem disso? Não vem coração. La richesse n'est pas. Non, je vis mal. Alguém que te dá alegria mesmo na pobreza. Parce que vous avez quelqu'un qui donne la joie même dans la pauvreté. Você encontrou alguém que te dá saúde mesmo na doença. Mon mariage, Meu salário. mon salaire. Eu quero pastor. Tu as créé des couleurs pour votre esprit. Amigo. Hier, je crois. Dentro da inclinação. Não sabem disso? Não vem coração. La richesse n'est pas. Non, je vis mal. Alguém que te dá alegria mesmo na pobreza. Parce que vous avez quelqu'un qui donne la joie même dans la pauvreté. Você encontrou alguém que te dá saúde mesmo na doença. Mon mariage, Meu salário. mon salaire. Eu quero Tu pastor. as créé des couleurs pour votre Amigo. esprit. Hier, je crois. Dentro da inclinação. Não sabem disso? Não vem coração. La richesse n'est pas. Non, je vis mal. Alguém que te dá alegria mesmo na pobreza. Parce que vous avez quelqu'un qui donne la joie même dans la pauvreté. Você encontrou alguém que te dá saúde mesmo na doença. Mon mariage, Meu salário. mon salaire. Não sabem disso? Não vem coração. La richesse n'est pas. Non, je vis mal. Alguém que te dá alegria mesmo na pobreza. Parce que vous avez quelqu'un qui donne la joie même dans la pauvreté. Você encontrou alguém que te dá saúde mesmo na doença. Mon mariage, Meu salário. mon salaire. Não sabem disso? Não vem coração. La richesse n'est pas. Non, je vis mal. Alguém que te dá alegria mesmo na pobreza. Parce que vous avez quelqu'un qui donne la joie même dans la pauvreté. Você encontrou alguém que te dá saúde mesmo na doença. Mon mariage, Meu salário. mon salaire. Não sabem disso? Não vem coração. La richesse n'est pas. Non, je vis mal. Alguém que te dá alegria mesmo na pobreza. Parce que vous avez quelqu'un qui donne la joie même dans la pauvreté. Você encontrou alguém que te dá saúde mesmo na doença. Mon mariage, Meu salário. mon salaire. Não sabem disso?
surpris. Vamos estar levantados, Nous allons être élevés, fazendo de coração faire des cœurs para qualquer Ele dá saúde mesmo na doença. No cantares, no salário. Ne soyez pas comme les troupeaux sourds. o gado surdo e conduzido que tem que ser implorado e persuadido. Un troupeau sourd conduit qui doit être imploré et convaincu. Gado surdo quer dizer uma pessoa que não Coração. La richesse est donc ceci. Dá alegria mesmo na pobreza. Parce que vous avez quelqu'un qui donne l'argent même dans la pauvreté. Você encontrou alguém Então por que você está assustado? Alors pourquoi Não. no cantares, no salário. ne soyez pas comme les troupeaux sourds. O gado surdo e conduzido que tem que ser implorado e persuadido. Un troupeau sourd conduit qui doit être imploré et convaincu. Gado surdo quer dizer uma pessoa que não Coração. La richesse est donc ceci. Dá alegria mesmo na pobreza. Parce que vous avez quelqu'un qui donne l'argent même dans la pauvreté. Você encontrou alguém Então por que você está assustado? Alors pourquoi Não. no cantares, no salário. ne soyez pas comme les troupeaux sourds. O gado surdo e conduzido que tem que ser implorado e persuadido. Un troupeau sourd. Ele diz aqui na mensagem a obra-prima. Il dit dans le message le chef-d'œuvre. Parágrafo 97. Paragraphe 96. Recorde, Rappelez-vous, ele era o filho da prosperidade. il était le fils de la prospérité. Ele fez, prosperou. Tout ce qu'il a fait a conduit qui doit être imploré et convaincu. Coração. La richesse est donc ceci. Dá alegria mesmo Cela c'était certain. na pobreza. Parce que vous avez quelqu'un qui donne l'argent même dans la pauvreté. Você encontrou alguém Qu'il ferait que tout concourt pour les biens de ceux qui aiment Dieu, que ce soit la maladie, c'est pour votre bien. Que ce soit l'infirmité, implorado e persuadido. un troupeau sourd, la mort, la tristesse. Seja o que fosse que isto seria, Ele diz aqui na mensagem a obra-prima. seja o que Il dit fosse, dans le message le chef-d'œuvre. isto seria para o bem daqueles que o amam. Ele La tristesse. prometeu isto. E isso deve ser assim. Seja o que fosse que isto seria, Ele diz aqui na mensagem a obra-prima. seja o que Il fosse. dit dans le message le chef-d'œuvre. Isto seria para o bem daqueles que o amam. Ele La tristesse. prometeu isto. E isso deve ser assim. Seja o que fosse. Ele diz aqui na mensagem a obra-prima. Il dit dans le message le chef-d'œuvre. Isto seria para o bem daqueles que o amam. Não pensa só nas coisas boas. La tristesse. Seja o que fosse. Ele diz aqui na mensagem a obra-prima. Il dit dans le message le chef-d'œuvre. Isto seria para o bem daqueles que o amam. Bem, não pensa só nas coisas boas. Seja o que fosse. Ele diz aqui na mensagem. Tudo que acontece na tua vida, seja positivo, seja negativo, é para o teu bem. Il dit dans le message le chef-d'œuvre. Isto seria para o bem daqueles que o amam. Bem, não pensa só nas coisas boas. Seja negativo, é para o teu bem. Hoje, você não compreendeu. Se Deus permitiu que você ficasse
casa dele. José tinha bom coração. Começou a fazer trabalho como um escravo, mas com um bom coração. Até que o chefe viu aquilo, lhe meteu como chefe de casa. Controla todos os meus bens. Porque no teu coração não vejo burla, não vejo mentira. Você é um homem reto. Você é um homem sincero. Irmão, não é em vão. Antes de William Branham começar o ministério, a primeira coisa que Deus lhe exigiu: seja sincero. Porque a sinceridade é uma virtude, é uma natureza. E você que a obra tem. Mesmo que alguém esqueceu o dinheiro, bom coração. Não pensa só nas coisas. Você vai pegar e vai procurar a pessoa para lhe entregar. Ele meteu na casa dele. José tinha bom coração. Começou a fazer trabalho como um escravo, mas com um bom coração. Até que o chefe viu aquilo, lhe meteu como chefe de casa. É você que está a reconhecer o que eu gosto, para me sentir bem. Oh, Jesus Cristo disse: pedi para que o vosso gozo seja completo, irmão. Porque a sinceridade é uma virtude. Não sei. Você tinha bom coração. Começou a fazer trabalho. É você que está a reconhecer o que eu gosto. Eu gosto do tipo de para me sentir bem. Eu como aquilo, irmão, até começar a rir. Jesus Cristo disse: pedi para que o vosso gozo seja completo, irmão. Porque a sinceridade é uma virtude. O que não é o teu, não sei. É a diversidade de Deus. Você tinha bom coração. Começou a fazer trabalho. É você que está a reconhecer o que eu gosto. Eu gosto do tipo de para me sentir bem. Eu como aquilo, irmão, até começar a rir. Jesus Cristo disse: pedi para que o vosso gozo seja completo. Porque a sinceridade é uma virtude. O que não é o teu, não sei. É a diversidade de Deus. Você tinha bom coração. Trabalhava por causa de salário. Ele não trabalhava para ter mesmo um bom posto. Ele nem sabia quem lhe promover. José fazia as coisas com bom coração, porque ele amava quem ele era. Ele já tinha uma experiência com Deus. Começou a fazer trabalho. É você que está a reconhecer o que eu gosto. Para me sentir bem. Eu como aquilo. Jesus Cristo disse: pedi para que você não conseguiria com bom coração na escravatura, porque ele amava, mas era abençoado. Mas como é que você é escravo? Trabalha como escravo, depende de salário. Mas como é que você é feliz? José podia dizer: meu irmão, eu sou um homem abençoado. Quem podia ver a bênção de José na escravatura? Quem podia ver a bênção de José na prisão? Mas era abençoado. Você pode estar numa cama de hospital, mas você é abençoado. Como testemunho de alguém que eu recebi, um irmão em Cristo, estava no hospital, estava mal, estava hospitalizado, internado, caso urgente. Mas quando você ia falar com o irmão, ele se sentia feliz. Disse: pastor, eu sei, o meu corpo está mal, mas no meu espírito, não sei porquê, me sinto bem. Algo me diz que eu não estou doente. Eu disse: sim, porque o que fica doente é o corpo, não é a alma. E o irmão ficou num estado tal
Ele próprio ainda estava a pedir para orar para os colegas dele de cama. Mas você também está mal, estamos aqui no hospital, está mal, estamos a depender do médico. Você está aqui a orar para mim como? Ora para ti. Eu não estou doente como vocês pensam. Não, eu estou saudável. Da maneira que eu estou aqui, sei que qualquer momento eu posso sair daqui. Mas hoje, quem é que pode ter esse tipo de atitude? Muitos só conseguem ver a bênção de José quando ele sentou no trono do faraó. Ah, agora foi abençoado. Não, não é agora que foi abençoado. Porque o irmão hoje conseguiu um carro. Ah, agora? Não. Mesmo quando andava a pé, era abençoado. Se você não via, é porque você era carnal. Irmão, alguém quando é abençoado, mesmo sem ter a coisa, você vai notar já, é um tipo de pessoa, não é complexado diante daquele que tem. Mesmo que eu estou ao lado de alguém que tem. E às vezes, olha, às vezes o que o outro tem é o que você deseja. Se você não tem bom coração, ao estar ao lado de alguém que tem, e o que você quer, você vai morrer de inveja. Mas na lei de Deus, Mambrana me diz, quando você não tem e quer ter algo que o outro tem, começa a lhe amar. Se você quer ter dinheiro, começa a amar os que têm dinheiro. Se você quer ter casa, começa a amar os que têm casa. Lhes admira, lhes trata bem. Isso é um segredo de sucesso. Enquanto você combater, invejar, perseguir aquele que tem, vai morrer pobre. Porque a palavra diz que tudo concorre para o bem. Se hoje eu sou pobre, irmão, esse é para o meu bem. Porque eu sei que na pobreza eu estou a aprender muitas coisas. Na pobreza eu estou a conhecer Deus. E quando aquela condição de vida já é uma experiência que você teve, pouco importa o nível onde você vai subir, você conhece o que é a pobreza. Você conhece o que é o sofrimento. Porque você viveu aqui. E você não vai ter problema em ajudar os pobres. Amanhã, quando tem muito dinheiro, quando você vai ajudar alguém, você vai ajudar consciente. Porque eu sei o que você está passando. Eu passei nisso. Eu conheço isso. Sei o que é ter fome. Eu sei. E pessoas assim, pouco importa o que Deus vai te dar, você nunca vai ser orgulhoso. Porque você sabe o que é aquilo aí. É por isso Deus, na sua majestade, na sua glória, Ele achou que a melhor maneira de salvar o homem é sentir o que o homem sente na vida de pecado, na vida de pobreza. Deus veio e se tornou pecado. Se tornou pecado sem pecar. Se tornou pecado por entrar na carne e viver as consequências, os defeitos. Corpo que nunca pecou, ficou doente, sentiu fome, sentiu sede. A fome é a consequência do pecado. Sabia disso? Jesus viveu essas coisas porque se nunca pecou. Se fez pecado. E quando ele sentiu
E lá onde Branham me diz, ele entendeu. Você entendeu? Enquanto estava no trono, ele só imaginava vosso sofrimento. Mas quando ele próprio desceu e viveu isso, ele sabe quem são vocês, o que vocês pensam. E qual é o resultado dele viver o que ele viveu? A Bíblia diz, ele se fez pobre para que vocês fossem ricos. Pois nós não podemos ficar com medo de riqueza, irmão. Amam a riqueza, desejam a riqueza, mete isso no coração, ama. Não é só orar, Pas seulement prier, começa a amar, mais aimer, querer ter. vouloir avoir. Isso é lei de atração. Ça, c'est la loi de l'attraction. É por isso os profetas do Antigo Testamento C'est pour cela que les prophètes de l'Ancien não Testament entraram na terra prometida, ne sont pas entrés dans la terre promise, na terra da glória. dans la terre de la gloire. Mas Deus lhes fez olhar de longe. Mais Dieu les a montrés de loin. Lhes deu uma lei de atração. Les a donné une loi d'attraction. Moisés não entrou. Moïse n'est pas entré. Olha que vê como é que é. Mais Dieu l'a montré. Regarde comment País c'est é là. bonito. Oh, c'est beau. Ai, ué, tá lindo. Oh, c'est beau. Não vais entrar. Oui, tu ne vas pas entrer. Mas então o Deus sabia que o Moisés não vai entrar. Mais Dieu savait que Moïse n'entrerait pas. Ele mostrou por quê. Il a montré pourquoi. Aleluia. Amen. Moisés, Moïse, você não vai morrer tu ne vas pas mourir sem ver a terra. sans voir la terre. Olha, Regarde, tá lá. elle est là. É Branham que veio hoje dizer C'est Branham qui est venu aujourd'hui que dire na verdade qu'en vérité, Moisés entrou. Moïse est entré. Só que, Seulement que, aleluia, Amen. Branham diz, querem ver que Moisés entrou? Branham dit, vous voulez voir comment il est No entré? dia que Jesus subiu sobre a montanha, Les jours que Jésus est monté sur la montagne, em Jerusalém, en Jérusalem, a Bíblia diz, A Bíblia diz, apareceu Moisés Paris Moïse e Elias. et Élie. Moisés entrou, Branham dit, Moïse est entré. mas Deus lhe permitiu ver de Mais longe Dieu l'a permis de voir para de loin provocar pour provoquer uma atração. une attraction. Você não pode entrar na terra sem desejo. Vous ne pouvez pas entrer dans la terre sans désir. Você não pode entrar no céu sem Vous ne desejo. pouvez pas entrer au ciel sans désir. É um problema de atração, irmão. C'est un problème d'attraction. Moisés viu, Moïse a vu. amou a terra, Il a aimé la gostou a terre. terra. Il a aimé. Só por amar, Seulement pour só aimer. por gostar, Pour aimer la terre. entrou. Alors il est entré. O amor lhe fez entrar. L'amour l'a fait entrer. E ele entrou numa outra dimensão. Et il est entré dans une autre dimension. Mas entrou. Mais il est entré. Não fico com medo de amar as coisas. N'ayez pas peur d'aimer les choses. Ama o dinheiro. Aimez l'argent. Ama o carro. Aimez la voiture. Ama o que você precisa. Aimez ce que vous avez Porque besoin. você conhece a tua posição. Parce que vous connaissez votre position. Amen. Quando eu vou ter dinheiro. Quand j'aurai l'argent, Quando eu vou ter carro. quand j'aurai la voiture, Quando eu vou ter casa. quand j'aurai la maison, Quando eu vou ter o que eu quero. quand j'aurai ce que je veux, É para a glória de Deus. c'est pour la gloire de Dieu. E a glória de La Deus, gloire de Dieu, c'est vous. sans vos sèches. A glória de Deus, La gloire de c'est Dieu l'épouse. est à esposa. A glória do homem La gloire de l'homme, é a mulher. c'est la femme. A glória de Jesus La gloire de Jésus, é você. c'est vous. É porque Deus, sabendo que a glória dele é você, C'est pour cela quand Dieu a su pede que o sa que gloire você c'est vous, quiser. il a dit demandez ce que vous voulez. Você é a minha glória. Vous, vous êtes ma gloire. Irmão, Deus quer vos ver bem. Dieu veut vous voir bien. Não sejam atropeçados pela vossa vida atual. Ne soyez pas un obstacle. N'ayez pas d'obstacle avec Não votre sejam vie actuelle. envergonhados pela vossa vida atual. N'ayez pas honte de la vie actuelle. Mesmo que não tem, Même si vous n'avez pas, vive à vontade. vivez à l'aise. Não fica com complexo. N'ayez pas de Não fica complexe, com vergonha. pas de honte. Vive à vontade. Vivez à l'aise. Porque você sabe Parce que vous savez que isso é pro meu bem. que ça c'est pour mon bien. Amen. Irmão, para começar, Pour commencer, frère, não há nenhum tipo de riqueza que nós vamos ganhar nesse mundo
Il n'y a aucun type de richesse que nous aurons dans ce monde que vai se comparar qui va se comparer com a riqueza que está esperada no outro lado. avec la richesse qui nous attend de l'autre côté. Aqui, nada. Ici, il n'y a pas. Não tem. Il n'y a pas. Então, é o que está aqui que você não pode ter? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici que vous ne pouvez pas avoir? O quê? C'est quoi? Não, não. Rien. Então, Branham me diz que José foi tipo do que é a igreja hoje. Madame dit Joseph était le type de ce qu'est l'église aujourd'hui. Tudo que aconteceu Tout ce qui est arrivé, foi para o bem dele. c'était pour son bien. Se nessa tarde você compreender que a doença que você tem é para o teu bem, Si vous comprenez que la maladie que vous avez cet après-midi, c'est pour votre o bien, problema que você atravessar, seja lá qual for, é para o teu bem. les problèmes que vous avez, c'est pour votre bien, Mas ainda assim você está feliz, mais même comme cela, vous êtes heureux, irmão, você vai sair daqui diferente. vous sortirez d'ici différent. Branham me diz aqui alguma coisa. Frère Branham dit quelque chose ici. Na mensagem a personificação do cristianismo, Dans le message personnification, l'imitation du christianisme, 75. 75, Jesus disse: Jésus a dit, se eu subir, si je monte, atrairei todos a mim. j'attirerai tous vers moi. Então, através do programa educacional do mundo, Alors, à travers les programmes éducationnels du monde, o qual é certo, lesquels est certain, hein? Tá vendo, Branham É coloca bom. equilíbrio aqui na educação. ici, Frère Branham met l'équilibre sur l'éducation. Hein? Através do programa educacional do mundo, À travers les programmes éducationnels du monde, o qual é certo, lesquels est bon, está correto, c'est correct. se não deixar isto de fora. Si on ne place pas cela dehors, Não é preciso você deixar de estudar porque criou a mensagem. vous n'avez pas besoin de laisser les études parce que vous avez écouté le message. Mas o homem Mais l'homme não é trazido a Cristo n'est pas amené à Christ através do intelecto, à travers l'intellect, através da teologia. à travers la théologie. O Espírito Santo sozinho Le Saint-Esprit seul é o poder de atração de Deus. est le pouvoir d'attraction. O pobre nunca o receberá. Le pauvre jamais recebera cela. Les pauvres jamais ne O va recevoir. pobre nunca o receberá. Les pauvres jamais ne va recevoir. Esses pobres aqui que não vão receber o Espírito Santo são os pobres complexados. Ces pauvres ici, ce sont les complexés. O pobre nunca o receberá. Les pauvres ne recevront jamais. E o rico nem pode. Et les riches aussi ne peuvent. Até se tornarem pobres das coisas do mundo. Jusqu'à ce qu'ils deviennent pauvres des choses du monde. Cristo sendo rico, Christ étant riche se tornou pobre. est devenu pauvre. Para que através da sua pobreza Pour qu'à travers sa pauvreté, pudéssemos ser ricos. et nous soyons riches. E essa riqueza não é só espiritual. Hein? Et cette richesse, ce n'est pas seulement spirituel. Porque outros gostam muito de repetir aquelas bem-aventuradas. Bem-aventurados pobres. Parce que plusieurs aiment répéter bienheureux les pauvres Isso en aqui é esprit. evangelho dos católicos. Ça, c'est l'évangile des catholiques. Bem-aventurados pobres. Bienheureux les pauvres. Porque dos tais é o reino do céu. Parce qu'à eux est le royaume des cieux. Branham disse que são os pobres em espírito. Frère Branham dit ce sont les pauvres en esprit. Oh, porque você para ir no céu tem que ser humilde, irmão. Parce que pour aller au ciel, vous devez être humble. Pobreza espiritual é humildade. La pauvreté spirituelle, c'est l'humilité. Porque esse é o problema da Laodiceia. Laodiceia, qual é o problema da Laodiceia? Orgulho. Rico tá enriquecido. Parce que c'est Aquilo é ça le orgulho. rêve de Laodicée, l'orgueil. Je suis riche. C'est Então, l'orgueil. quem ficou pobre de Laodiceia Alors, celui qui est pauvre de Laodicée vai entrar no céu. entrera au ciel. Quando diz bem-aventurados pobres, não é pobre físico, materialmente. Não, não, não. Quand on dit ici, ce n'est pas les pauvres matériels, non. O pobre nunca o receberá. Les pauvres jamais ne les recevra. E o rico Les não riches pode. ne peut pas aussi. Até se tornarem pobres Jusqu'à ce qu'ils deviennent pauvres das coisas do mundo. des choses du monde. Cristo sendo rico, Christ étant riche, se tornou pobre. il est devenu pauvre. Para que através da sua pobreza Pour qu'à travers sa pauvreté, pudéssemos ser ricos. que nous soyons riches. Aquele que se exalta Celui qui s'élève será humilhado. sera E rabaissé. aquele que se humilha Et celui qui s'humilie será exaltado. sera élevé. Eles colocaram as coisas ao contrário. Ils ont placé les choses au contraire. Eles estão tentando colocar os homens na igreja Ils essaient de placer les hommes dans l'église através de discursos intelectuais. à travers des discours intellectuels. Não é de discursos intelectuais que precisamos, Ce ne sont pas des discours intellectuels que nous avons besoin, mas é do batismo com o Espírito Santo. mais du baptême avec
com Saint-Esprit, poder e demonstrações puissance et démonstration e manifestação do Espírito. et manifestation de l'Esprit. É o que precisamos C'est ce que nous avons besoin para trazer os homens à igreja pour apporter les gens à l'église e da unção atrativa do Espírito Santo. et de l'onction attractive du Então, Saint-Esprit. o poder que Deus nos deu através da mensagem é um poder pleno. La puissance que Dieu nous donne à travers le message, c'est une puissance É pleine. um poder que nos dá a capacidade de ter o que você quer, o que você quiser. Une puissance qui vous donne la capacité d'avoir ce que vous voulez. Mas o tipo de natureza, Mais les types de nature, o tipo de coração les types de cœur que muitas das vezes nós procuramos ter na vida do dia a dia que plusieurs fois nous voulons avoir dans la vie quotidienne, é que nos bloqueia c'est ce qui nous bloque para você não conseguir as coisas que você pour quer. ne pas voir ce que nous voulons. Não é Deus que não quer, Deus quer. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas, Não, Dieu são as veut. atmosferas Ce sont les atmosphères que a gente reproduz. que nous produisons. Mesmo quando a nossa fé Même quand notre foi não está a funcionar, ne fonctionne pas, mesmo que a fé tem níveis, même si la foi a des niveaux, mas quando você tem fé mais quand vous avez la foi e não tem o amor, et vous n'avez pas d'amour, a tua fé não funciona. votre foi ne fonctionne pas. Sabia disso? Vous saviez cela? A tua fé não vai funcionar. Votre foi ne va pas fonctionner Porque falta de amor. parce qu'il manque l'amour. Porque o amor Parce que l'amour, é a maturidade da fé. c'est la maturité de la foi. É a fé no nível mais alto. C'est la foi dans le niveau le plus élevé. Então, quando a gente carece desse elemento Alors da quand vous atmosfera, manquez cet amour, de natureza, cette nature, mesmo com a fé, même avec la foi, mesmo com a revelação, même avec la révélation, você vai ficar vazio. vous serez vide. Quer dizer que a palavra não vai ter efeito, Donc la parole n'aura pas d'effet. não vai ter eficácia. Ça n'aurait pas d'efficacité. Porque para começar, você próprio não gosta da vida que você tem. Parce que premièrement, vous n'aimez pas la vie que vous avez. Não gostar da vida que eu tenho Ne pas aimer la vie que j'ai e não se conformar com a vida que eu tenho et ne pas me conformer avec la vie que j'ai, são duas coisas diferentes. ce sont des choses différentes. Eu não me conformo Moi, je ne me conforme pas com a condição que eu sou, avec la condition dans laquelle je suis. mas eu amo quem eu sou. Mais j'aime qui je suis. Eu amo o que faço. J'aime ce que je fais. Quando você tem esse tipo de coração, Quand vous avez ce type de cœur, você está abrindo as portas para o sucesso. vous ouvrez les portes pour le succès. É por isso que você está vendo os pagãos, muitos pagãos estão a progredir. C'est pour cela que vous voyez les païens progressent, Mesmo que são pagãos, même s'ils sont païens. mas quando fazem as coisas com um bom coração, Mais quand ils font des choses avec un bon cœur, com um bom espírito, avec un bon esprit, sem prejudicar os outros, sans faire du mal à quelqu'un, irmãos, vão evoluir. ils vont évoluer. E existem pessoas assim no mundo. Il y a des personnes comme ça dans le monde. Abraham nos dá muitos exemplos, Abraham donne beaucoup d'exemples. como esse que fundou a Disney. Comme celui qui a fait les Disney. São pessoas que começaram de baixo, Ce sont des gens qui ont commencé des niveaux da bas, pobreza. de la pauvreté. Abraham, onde é que ele tirou a inspiração do Mickey Mouse? Les prophètes montrent là où il a tiré l'inspiration de Mickey O Mouse. rato Mickey que fez o sucesso das crianças. Les Mickey Mouse que les enfants aiment beaucoup. Branham diz, tirou de um armazém cheio de rato. Frère Branham a dit, il a tiré cela dans un dépôt avec beaucoup de rats. Depois de ser rejeitado em todas as empresas que meteu o documento, lhe rejeitaram. Com Après aquela avoir- frustração, foi chorar no armazém. Il est parti pleurer dans un magasin après avoir rejeté ses documents dans Porque les ele tinha entreprises. grande projeto que podia ser sucesso no cinema. Parce qu'il avait un grand projet pour être un succès dans Mas le ninguém cinéma. queria saber do projeto dele. Quand personne ne voulait savoir de cela, Mas ele estava convencido que aquilo era sucesso. mais il était convaincu que ça sera du succès. Mesmo sem projetar, sem manifestar, ele sabia que aquilo era sucesso. Même sans manifester, il savait que c'était un succès. Porque amava aquela obra. Parce qu'il aimait cela. E no dia que foi chorar no Et armazém, les jours qu'il était parti pleurer dans viu os ce ratos ali dépôt, a saltar. Cueca, cueca, cueca. il a vu des rats sautillant d'ici de Inspiração là. veio. Et l'inspiration est venue. Branham diz, ali nasceu Mickey Mouse. Branham dit, c'est là qu'est né Mickey E Mouse. hoje a Disney é uma das maiores empresas do mundo. Et aujourd'hui, Disney, c'est l'une des plus grandes entreprises du monde. E você quando vai olhar homens assim, Et quand vous regardez ces hommes comme ça, começa a lhes invejar. vous commencez à jalouser. É païen. Oh, pagan, Ele tem o que você quer. il a ce que toi tu veux avoir. Oh, não vamos nos mentir, irmão. On ne va pas se tromper ici, frère. Oh, não quero dinheiro. É. Non, je ne veux pas l'argent. Todo dia não acordar de manhã para ir aonde? Tous les jours, vous vous réveillez matin Não pour vem aller no où? culto da quarta-feira para ir aonde? Vous n'allez pas au culte le mercredi pour aller où? E vem aqui nos mentir que não gosta de dinheiro. Et vous venez ici mentir que vous n'aimez pas l'argent. Então fica em casa a dormir. Alors restez dormir à la maison. Branham me diz na mensagem da fé perfeita. Frère Branham dit dans la foi parfaite, Parágrafo 86. paragraphe 86. Agora notem bem. Maintenant, voyez bien, A fé perfeita la foi parfaite resolve todas as circunstâncias. résout toutes les circonstances, Sem importar qual seja. sans regarder quelle est la A circonstance. fé La perfeita foi parfaite domina tudo. domine tout.
Veja bem, Voyez bien, quando você crê em algo, quand vous croyez en quelque chose, ou põe a fazer algo, ou vous commencez à faire quelque chose, e tem fé no que você está et fazendo, vous avez la foi en ce que vous faites, você tem que ter fé no que você está fazendo, irmão. vous devez avoir foi en ce que vous faites. Não importa as circunstâncias. Peu importe les circonstances. Quer dizer que por mais difícil que estejam, Donc, des plus difficiles que ce soit, isso não tem nada a ver, cela n'a rien à voir. porque a fé Parce que la foi domina as circunstâncias. domine les circonstances. Se é onde há alguma enfermidade Si c'est là qu'il y a une maladie, e Deus revela que certa coisa sucederá, et Dieu montre que quelque chose va arriver, você simplesmente fala simplement parler e segue adiante sem duvidar. et continuer sans douter. Nem sequer faz pergunta, Ne faites ni même pas de questions, porque já é uma coisa concluída. parce que c'est quelque chose déjà conclu. Isso domina sobre toda circunstância. Ça domine sur toutes circonstances. Alguém diz, porém, se você faz isto aqui, então aquilo vai. Porém, a verdade é que isso já venceu tudo isso. Quelqu'un a dit, non, si vous faites ceci et cela va arriver. En vérité, ceci a déjà vaincu tout cela. A fé crê La foi croit que Deus operará tudo. que Dieu va opérer tout. Eu não sei como vai fazer, Moi, je ne sais pas comment il fera. porém, de todas as maneiras, o fará. Pourtant, de toute façon, il le fera. A fé domina sobre toda circunstância. La foi domine sur toutes circonstances. E além do mais, Et au-delà de tout, a fé e o amor estão relacionados. la foi et l'amour sont liés. Porque você não pode ter fé sem ter o amor. Parce que vous ne pouvez pas avoir la foi sans amour. Porque a sua fé Parce que votre está foi baseada num Deus est basée sur un Dieu que é a pura essência do amor. qui est la pure essence de l'amour. Então, a fé e o amor Alors, la foi et l'amour operam juntos. opèrent ensemble. Então, começam a amar mais Donc, commencez à aimer plus as coisas que vocês são, les choses que vous êtes, as coisas que vocês querem, les choses que vous voulez, as coisas que vocês desejam. les choses que vous désirez. Mesmo o amor, até quando você está fazendo uma coisa por amor, Même quand vous faites une chose pour amour, aquele que te leva mesmo a se empenhar mais na coisa, c'est ce qui vous amène à bien le faire. se dedicar mais na coisa. Vous dédiez plus à la chose. E aquelas atmosferas, Et ces atmosphères, quando você projeta a atmosfera do amor, quand vous projetez l'atmosphère de l'amour, a graça soberana vai tomar lugar da você. la grâce souveraine prend place aussi. A graça significa você não vai se esforçar para conseguir certas coisas, La grâce, c'est que vous n'allez pas vous forcer pour avoir certaines porque choses. você está a fazer com amor. Parce que vous faites avec amour. Então, quando você faz uma coisa com amor, Alors quand vous faites quelque chose avec amour, a graça vai entrar em cena. la grâce entre en scène. Ou é Deus que vai pôr a mão, Ou c'est Dieu qui mettra sa main, ou vai vir corvo de não sei aonde que vai te ou bien sustentar. un corbeau viendra, je ne sais pas d'où, Mas va te alguma coisa soutenir. vai acontecer, Mais quelque chose va arriver. porque tudo concorre para o bem Parce que tout concourt pour le bien daqueles que amam a Deus. de ceux qui aiment Dieu. Vocês são abençoados em toda circunstância. Vous vous êtes bénis en toutes circonstances. Mesmo que estão doentes agora mesmo, são abençoados. Même si vous êtes malade maintenant même, vous êtes bénis. Mesmo que não tenham dinheiro nessa tarde, são abençoados. Même si vous n'avez pas d'argent cet après-midi, Mesmo vous que êtes não almoçaram bénis. tão com fome essa hora, vocês são abençoados. Même si vous n'avez pas mangé, vous êtes affamé, vous êtes Ninguém bénis. pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Escuta o que o profeta diz. Écoutez ce que dit le prophète. Les esprits séditaires, O espírito sedutores, 68. 68, Vous ne pouvez pas bénir não podem abençoar ce que Dieu a maudit. o que Deus amaldiçoou, Non plus nem mais que le diable peut maudire que o diabo pode ce amaldiçoar que Dieu a béni. o que Deus abençoou. C'est une affaire individuelle. É problema individual. Peu importe Pouco importa combien on est pauvre quanto somos pobres ou stupide ou estúpido ou illettré. ou iletrados. Escuta bem o que eu estou a dizer aqui. Hein? Écoutez bien ce que dit le prophète. Peu importe combien on est pauvre Pouco importa quanto somos pobres ou stupide. ou estúpidos. Sabe o que é uma pessoa estúpida?
Vous savez ce que c'est un stupide? Porque outros pensam já que isso é uma grande ofensa. Parce que les autres pensent ça c'est l'offense, ça. C'est Você sabia l'insulte. que há estúpido abençoado? Vous savez qu'il y a des stupides bénis. Oh, Branham é que está dizendo, estou a ler Mais aqui. le prophète dit ici, Pouco importa se você é pobre peu importe si vous êtes pauvre ou estúpido. ou bien stupide. O que é uma pessoa estúpida? C'est quoi une personne stupide? É uma pessoa que tem muita negligência, não faz as coisas corretamente. C'est quelqu'un qui a beaucoup de négligence. Il fait des choses sans prêter beaucoup d'attention. Sabe como que as coisas devem ser feitas corretamente. Il sait comment il doit faire des choses correctement. Por causa de negligência, Mais à cause de négligence, se torna estúpido. il devient un stupide. Depois você vê os brancos ali quando me traz C'est água. pour cela, vous voyez un blanc Não, quand il vous demande de com l'eau, prato, com copo. Mas vous- por causa de vous venez tanta là, atrapalhação, vous êtes là, tout Pua, troublé deixou là, cair. et vous laissez tomber. Sou estúpido. Mais tu es stupide. São pessoas ineficazes Ce sont des gens sans efficacité, por falta de atenção. pour manque de contrôle ou d'attention. Não é que ele tem um defeito, não. É falta de atenção. Ce n'est pas qu'il a un défaut, mais il manque Falta de l'attention, concentração a fazer as coisas dão errado. manque de concentration, alors il fait mal les E choses. quando dá errado, prejudica os outros. Et quand il fait mal, c'est là cause du mal aux autres, du tort. Ele quer ajudar, Il veut aider, quer fazer algo. il fait faire Só du que bien, por falta de atenção, mais pour manque tudo que ele d'attention, faz tout ce qu'il fait, dá errado. ce n'est pas bien. Ça Mesmo finit você pas que bien. estava para fazer a coisa para ti, Même si vous voulez faire une chose pour vous, em vez que a coisa saia bem, bien que ça para você prévient, beneficiar, pour o bénéficier, erro dele mais son vai erreur acabar te prejudicar. va vous préjudicer Uma aussi. pessoa que quer fazer o bem, Quelqu'un qui veut faire du bien, mas faz mal, mais il finit que em vez de faisant ajudar, mal. Au lieu d'aider, prejudica, il préjudicie. é um estúpido. C'est un stupide. Quer dizer que é uma pessoa ineficaz. Donc c'est une personne sans efficacité. Mas você pode ser um estúpido abençoado. Mais vous pouvez être un stupide, mais béni. Porque pelo menos Deus vai olhar na tua boa intenção. Mesmo que a coisa deu errada, mas pelo menos o coração tinha boa intenção. Parce qu'au moins Dieu verra l'intention, la bonne intention du cœur. E puis Branham me diz, c'est une affaire individuelle. C'est pour cela que le prophète dit, é um negócio Ce n'est individual. pas tout le monde. Não é para todos. Peu importe combien on est pauvre, Pouco importa quanto pobres somos, ou stupide, ou estúpidos, ou illettré, ou iletrados, ou sans instruction. ou sem instrução. Ce que Dieu a béni est béni. O que Deus abençoou está abençoado. Ce que Dieu a maudit est maudit. O que Ele amaldiçoou está amaldiçoado. Sachez faire la distinction Saibam fazer a distinção entre ce qui est bien entre o que está bom et ce qui est mal. e o que é mau. O que é abençoado é abençoado. Ce qui est béni, c'est béni. Você que deve agora fazer a diferença. C'est vous qui devrez faire la différence. Se as coisas que você vai fazer, Si ce que vous allez se faire, as coisas que você quer, ce que vous se voulez, as coisas que você vai produzir, ce que vous allez produire, é para o bem c'est pour les biens dos outros des autres ou vai provocar o mal? ou pour le mal. Cada um escolhe. Chacun Porque choisit. tudo que você fazer Parce que tout ce que vous allez faire para o bem dos outros, pour les biens des autres, irmão, aquele é o caminho para o teu sucesso. frère, ça c'est un chemin pour votre succès. E você sabe que é isso que Branham ensina? Et vous savez ce que Branham enseigne? La vie éternelle, La vie éternelle c'est vivre pour les autres. est vivre pelos Você não outros. vai conseguir viver para os outros sem lhe amar. Vous ne saurez pas vivre pour quelqu'un si vous ne l'aimez Ninguém pas. consegue viver para o outro sem lhe amar. Personne ne vit pour l'autre s'il O ne que l'aime te pas. faz viver para o Ce outro qu'il vous fait vivre pour é o l'autre, amor. c'est l'amour. Quando você ama alguém, Quand irmão, vous aimez quelqu'un, você pode fazer tudo por ele. vous pouvez tout faire pour cette personne. Você faz por amor. Vous faites par amour. Você não faz porque amanhã ele vai me devolver. Vous ne le faites pas parce que demain il Amanhã fera vai aussi me pour moi. pagar. Il va me payer demain. Quando é empréstimo, não tem problema, é empréstimo. Quand vous empruntez, là, ce n'est pas un problème. Quando é mesmo dar, Mais quand c'est donné, é dar. un don, Fala c'est un mesmo, don. te dei. Non, je t'ai donné. Não é, bom, estou te emprestar. Non, je t'ai prête cet E argent. você que está a te emprestar fica tipo, te deram. Esqueceu que Toi tem que qui es devolver. prête, tu oublies aussi. Não, os que não gostam de devolver dívida não amam. Ceux qui n'aiment pas payer aussi les dettes, n'aiment Não pas. amam os outros. N'aiment pas les autres aussi. Então vou dizer, irmão, Je vous dis, não amam. n'aiment pas. Porque pensam que aquele que lhe deu sempre tem. Parce qu'ils pensent que celui qui l'a donné a toujours. Não, ele sempre tem bom espírito, mas nem sempre tem dinheiro. Non, il a toujours un bon esprit, mais il n'a pas toujours l'argent. Então, não se preocupe, você que tem minha dívida, vou vos pagar, eu vos amo. Alors, vous que je dois, ne vous préoccupez Senão pas, vou je vais vous payer. pastor tem minha dívida, Não, então je não vous está me aime. dar, Je vais quer de moi, dizer si j'ai les que... dettes. Não, vou vos pagar. Je vais vous payer. Então, esse é o segredo. Alors, ça, c'est un secret. O tipo de atmosfera.
les types d'atmosphère, o tipo de desejo type de désir que você vai manifestar que vous allez manifester na vida do dia a dia. dans la vie quotidienne. Branham me diz, Branham dit, vai fazer duas coisas. ça fera deux choses. Ou vai atrair, Ou ça va attirer, ou vai. ou ça va répulser. Isso é em todos os domínios da vida, irmão. Ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Depende disso ali. Ça dépend de cela. O amor. L'amour. Queres que a tua vida se projeta mais? Vous voulez que votre vie se projette plus? Até que ponto você tem bom coração para projetar uma boa atmosfera? Jusqu'à quel point vous avez un bon cœur pour projeter l'amour? Tudo depende desse tipo. Tout dépendra de ce type ici. Porque é um ciclo, o ciclo de Deus. Já falamos disso aqui muitas vezes. Parce que c'est le cycle de Dieu. Da mesma maneira que Deus começou a criar, Et la manière que Dieu a commencé à créer, hoje quando Deus coloca o poder da criação no homem, aujourd'hui, quand il place la puissance de la o création dans homem vai l'homme, passar pelo mesmo ciclo. l'homme aussi passera par le même cycle. Onde é que Deus começou a criar? Où est-ce que Dieu a commencé à créer? Branham diz no pensamento. Frère Branham dit, c'est dans la pensée. Primeiro Deus pensou. Premièrement, Dieu a pensé. Tudo começou no pensamento. Tout a commencé dans la pensée. Não anda a pedir, orar coisa que você nunca pensou. Ne priez pas, ne demandez pas des Não, choses que vous ne primeiro é no pensez pas. pensamento. Premièrement, pensez. Quando Deus pensou, Quand Dieu a pensé, que haja isso, il a dit qu'il y ait ceci, que haja aquilo, qu'il y ait cela, que haja qu'il y aquilo, ait ceci, que haja qu'il y aquilo. ait ceci. No pensamento. Dans la pensée. Depois da coisa que Deus pensou aparecer, Après que ce que Dieu a pensé est apparu, a Bíblia diz, la Bible dit, e Deus viu et Dieu vit que era bom. que c'était beau. Deus amou Dieu a aimé o que Ele criou. ce qu'il a créé. Irmão, se você não amar o que você quer, Frère, si vous n'aimez pas ce que vous aimez, vous voulez, c'est zéro. mesmo a terra, Même la terre. Deus ficou materialista. Dieu est devenu E matérialiste. Deus criou a terra. Dieu a créé la E a terre. terra produziu. Et la terre a E produit. Deus viu Et Dieu a vu que era bom. que c'était bon. Irmão, então o problema, Deus amou a terra. Il n'y a pas de problème. Dieu a aimé la terre. Deus criou os pássaros. Il a créé les E Deus oiseaux. viu Il a vu que era bom. que c'était bon. Você casou, mas talvez casamento não está bom. Et vous, vous problème êtes mariés, est que vous vai voyez que morrer. le mariage n'est pas bon. C'est votre affaire, vous allez mourir. Irmão, você tem que amar o que você quer. Vous devez aimer ce que vous voulez. Você tem que amar o que você tem. Vous devez aimer ce que vous avez. Seja lá o que for. Que ce soit n'importe Ama quoi. aquilo. Aimez cela. Amen. Porque tudo que Deus criou, Que tout ce que Dieu a créé, Deus viu Dieu a que vu era bom. que c'était bon. Mas os anjos podiam olhar, mas o que há de bom na terra? Mais les anges pouvaient demander, mais O que qu'est-ce que há qu'il y de a bom bien nas sur la árvores? terre? Mais qu'est-ce O qu'il y que a há de bom no sol? Quel est les bons viennent dans le Deus sol? viu que era bom. Mais Dieu voyait que O c'était que é bon. bom no sol? Não sei, ele viu que é bom. Mais les bons qui étaient dans le sol, ils ne voyaient pas, mais lui aimait que Quando vai, c'était tá bon. me queimar. Tô mudando Et les autres disent, non, je vois, Mas ça Deus te brille. viu que o sol é bom. Mais Dieu a vu que le Se soleil vai te c'était bon. queimar ou Si não, ça te brille ou pas, para ele é bom. mais pour lui, c'est bon. Tá vendo? Pensou, Vous voyez, il a pensé, amou. il a aimé. E a coisa La chose começou a se reproduzir mais. s'est reproduit. O amor de Deus nas coisas que ele fez L'amour de Dieu pour les choses qu'il a fait, é que trouxe a lei da reprodução. c'est ce qui a apporté la loi de la reproduction. Começou a se reproduzir, se reproduzir. Cela s'est reproduit Porque Deus amou. parce que Dieu a aimé. É isso que nos falta hoje. C'est ce qui nous manque cet après-midi. Porque há muita coisa que você pede, você recebe, você nunca está satisfeito. O bocado que você tem, você nunca está satisfeito. Parce qu'il y a des choses que vous demandez, les paix que vous avez, vous n'êtes jamais satisfait. Mas que Deus nos faça graça. Mais que Dieu nous fasse grâce. Então, é por isso que a lei da atração C'est pour cela que la loi de l'attraction, é o sucesso daquilo que nós precisamos. c'est le succès de ce que nous avons besoin. Essa lei só funciona Cette loi fonctionne seulement com a atmosfera que você vai criar. avec l'atmosphère que vous allez créer. Porque irmão Branham já nos disse, eu vou ler aqui para terminar. Parce que le prophète nous a déjà dit, je vais lire pour terminer, Tudo que você precisa tout ce que vous avez besoin daqui d'ici até na eternidade, jusque dans l'éternité, Branham me diz que se encontra em você. Frère Branham dit, ça se trouve en toi. Então, se o que eu preciso está em mim, Alors, si ce que j'ai besoin est déjà en moi, agora como fazer para trazer aquilo em manifestação? comment est-ce que je fais pour apporter cela dehors ou en manifestation? É o amor. C'est l'amour. Escuta o que o profeta diz, vamos terminar. Écoutez ce que dit le prophète.
onde eu penso que os pentecostais falharam, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. parágrafo 18. Paragraphe 18. Quando você recebe o Espírito Santo, Quand vous recevez le Saint-Esprit, tudo de que você tem necessidade. tout ce que vous aurez besoin, Alguém aqui tem Espírito Santo? quelqu'un ici a le Saint-Esprit, Quem crê que ele tem Espírito Santo? qui croit qu'il a le Saint-Esprit. Ok, que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Vocês que estão convictos, creem que você tem Espírito Santo. Vous qui êtes convaincus que vous croyez que vous avez le Branham me Saint-Esprit, diz, quando você recebe o Espírito Santo, Frère Branham dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, tudo de que você tem necessidade. tout ce que vous avez besoin, Aqui quando está falando de que você tem necessidade, não é só as coisas espirituais, material, tudo. ici, quand il dit Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les choses spirituelles, mais matérielles aussi. Tudo que você tem necessidade. Tout ce que vous avez besoin, Entre aqui e a glória. entre ici et Quer dizer, desde o momento l'éternité. que você está vivendo aqui na terra, Donc, depuis que vous vivez ici sur la terre, até quando você partir para a glória, jusqu'à ce que vous allez dans la gloire, tudo que você tem necessidade tout ce que vous aurez comme nécessité está bem dentro de você. se trouve là-dedans de vous. Irmão, isso é uma declaração. Besoin. Não está comigo, pastor. Ce n'est pas avec moi, les pasteurs ici. Oh, pastor, tem Non, que orar por pasteur, mim. priez pour É moi. hora. Priez. Aqui eu não vou orar para ninguém ser rico. Ici, je ne prierai pour que personne soit riche. Aqui eu venho para vos dizer que vocês já são ricos. Moi, je vais vous dire que vous êtes déjà riche. Porque é Deus que está vos confirmar isso agora. Parce que c'est Dieu qui vous confirme ça maintenant. Tudo que você tem necessidade, Tout ce que vous avez besoin, entre aqui entre ici até a glória, jusque dans la gloire, está bem dentro de você. se trouve en vous. Quer dizer, Ça veut dire, tudo que você deseja, tout ce que vous allez désirer, se está dentro de ti, si ça se trouve en toi, nada é maior que você. rien n'est plus que toi. Se você quer carro, Si tu veux une o voiture, carro está dentro de você. la voiture se trouve en toi. Se o carro está dentro de ti, o carro é maior que você. Si la voiture se trouve en toi, est-ce que c'est Non, plus você grand é que maior toi? que o carro. Toi, tu es plus grand que la A prova voiture. disso é que amanhã, quando o carro sair, La preuve, c'est que quand cette Você voiture vai se criar o manifeste, carro. tu vas créer cette voiture. mesmo que você dizer, isso é bom, eu amo esse carro. Même si tu dis ça, c'est bien, j'aime cette Mas o voiture. carro nunca vai te dominar. Mais cette voiture ne te Porque o dominera carro jamais. saiu de você. Parce que cette voiture est sortie de toi. Está dentro Se trouve en vous, de você. à votre intérieur. Não é de fé que você necessita. Ce n'est pas de la foi que vous avez besoin. Estão a ouvir isso aí? Vous comprenez ceci? Você não precisa de fé. Vous n'avez pas besoin de foi. Você já crê, irmão? Vous croyez déjà, frère? A maneira como nós cremos a mensagem de William Branham. La manière dont nous croyons le message de Branham, Mas você pouco sabe, Branham diz a coisa mais difícil para Deus vous savez, Branham dit la chose la plus difficile pour Dieu, é levar mortal a crer notre mortal. c'est amener un mortel à croire un autre mortel. Oh, se isso é mais difícil para Deus, Si c'est ça la difficulté de Dieu, agora, te dar as outras coisas ali, qual é o problema? mais donner des autres choses là, quel est le problème? Não é de fé que você necessita. Ce n'est pas de la foi que vous avez besoin. Você tem obtido fé. Vous avez déjà reçu la foi. Se você tem o Espírito Santo, Si vous avez le Saint-Esprit, pois ele parce que lui, é a sua fé. il est sa foi. O Espírito Santo é a tua fé. Le Saint-Esprit est votre foi. Mas a coisa que você tem que saber Mais la chose que vous devez savoir, é saber como usar essa fé. c'est savoir comment utiliser cette foi. Vê você o que eu quero dizer? Vous voyez ce que je veux dire? E se você simplesmente entender Et si simplement vous comprenez como utilizar isto, comment utiliser cela, acabou. c'est fini. Quer dizer que você já tem a coisa. Ça veut dire que vous avez déjà la O chose. problema agora Le problème maintenant, é utilizar. c'est utiliser. Utilizar aqui significa Utiliser ici, c'est manifestar. manifester. Se tudo que eu tenho está em mim, Si tout ce que j'ai então como est é à que eu moi, vou fazer comment est-ce que je para ferai manifestar pour isso? manifester cela? Aquele que está em vós Celui qui est en vous, é preciso amor, irmão. vous avez besoin de l'amour. Manifesta o amor. Manifestez l'amour.
Começa a amar Commencez à aimer as coisas que você deseja. les choses que vous Coloca désirez. aquilo no teu pensamento. Placez cela dans votre pensée. Do pensamento, De la pensée, aquilo deve entrar no coração. cela doit descendre dans le cœur. Quando entrar num coração que tem Espírito Santo, Et que quand ça entre dans un cœur qui a le o Saint-Esprit, Espírito Santo le Saint-Esprit vai criar uma energia. va créer une énergie. Aquela energia Cette énergie, é que vai fazer as coisas todas concorrer para o teu c'est bem. ce qui fera que toutes les choses concourent De à ton repente, bien. você que já meteu o documento não sei há quanto tempo, Soudainement, les documents que vous avez déjà, je estás sais em pas combien casa a d'années, dormir, vous dormez à la maison, telefone, le quá, téléphone appelle. é o senhor fulano, fulano. C'est monsieur tel. Ou você deixou o documento aqui há 2 anos. Vous avez mis les documents Ou, ici il y a por 2 favor, ans. venha, há uma vaga aqui. Oh, venez, il y a une place ici. Irmão, pouco importa o tempo. Frère, peu importe le temps. Vive com uma boa atmosfera. Vivez avec une bonne atmosphère. Quando o teu desejo Quand votre désir, é muito forte, c'est plus fort e se o teu desejo et que votre désir entra no Espírito Santo, entre dans le o Saint-Esprit, Espírito Santo Et le Saint-Esprit, é que vai fazer todo mundo, c'est ce qui fera tout le todas monde, as coisas, toutes les choses, concorrer para o teu bem. concourir pour ton Porque o bien. Espírito Santo Parce que le Saint-Esprit, é uma energia c'est une énergie que vai fazer qui fera com que o teu desejo que ton désir se materialize. puisse se matérialiser. O Espírito Santo é um poder que está ao vosso serviço. Le Saint-Esprit, c'est une puissance à votre service. O Espírito Santo é a natureza do próprio Deus em você. C'est la nature de Dieu en vous. É por isso que hoje nós temos a capacidade de criar. C'est pour cela aujourd'hui nous avons la capacité de créer. Não é por causa do nosso coração, irmão. Ce n'est pas à cause de notre É por cœur, causa do Espírito Santo. à cause du Saint-Esprit. Então que Deus nos ajuda Alors que Dieu nous aide a andar com essa atmosfera de amor. à marcher avec cette atmosphère d'amour. Não se deixa abater com a tristeza. Ne vous laissez pas abattre par la tristesse, Começar a lamentar e a chorar à toa. lamenter, pleurer en vain. Quando está a ver tristeza, está entrando no coração por causa da condição que estás a passar. Quand vous voyez la tristesse à cause de la condition que vous avez, Aproveita aquela atmosfera, entra na adoração. profitez de cette atmosphère pour entrer en prière, en Adora adoration. Deus. Adorez Dieu. E exalta. E Exaltez-le. eleva. Elevez-le. Com aquele tipo de tristeza. Avec cette tristesse, Começa a lhe invocar. commencez à l'invoquer. Você vai mexer o trono de Deus. Vous allez mouvoir les trônes de E o Dieu. Deus que conhece antes de você pedir, Et le Dieu qui connaît avant que vous vai demandiez fazer com que tudo concorra para o teu bem. fera à ce que tout concourt pour votre Porque bien. Ele sabe que você lhe ama. Parce qu'il sait que vous l'aimez. A prova é que quando você está triste, La preuve, c'est quand vous êtes você vai triste, buscar consolação no Deus. vous allez chercher la consolation chez lui. E o amor que está no teu Que coração l'amour qui est dans votre cœur vai criar todas as coisas. et va irmão. créer toutes les choses. Que frère. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Vamos nos colocar de pé. Nous allons nous lever. O tempo já foi, mas vamos fazer uma breve oração. L'air a beaucoup avancé. Ao Nous som allons da faire melodia. l'air. Rapidamente, vamos fazer uma breve oração. Rapidement, nous allons passer.